Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. E o título do nosso estudo de hoje é Os Falsos e Verdadeiros Profetas. Então, nós vamos falar sobre os dois tipos de profetas, de pastores, os falsos e os verdadeiros. Então, vamos orar, que o Senhor nos dê o entendimento da palavra dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estou aqui mais uma vez para trazer um estudo da Sua palavra, para edificação da nossa vida, para o ensino, o conhecimento da Tua palavra. Que os Teus filhos queiram ouvir esta mensagem, este ensino. Fique alerta e aprenda a reconhecer os verdadeiros e os falsos profetas, para não serem enganados. Me abençoe, me ajude, me use e não permitas que nada nem ninguém venha atrapalhar esse estudo. Que o Teu Espírito esteja falando através de mim. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Os falsos e os verdadeiros profetas. Então, os falsos profetas têm enchido as igrejas dos últimos dias. Eles têm trazido doutrinas de demônios, levando muitas pessoas apostatarem da fé. Então são muitos, Tem muitos falsos profetas. E a mensagem deles não é a mensagem que Jesus ensinou aos verdadeiros profetas, aos apóstolos, São mensagens distorcidas, são mensagens misturadas, a verdade com a mentira, distorcendo assim a palavra de Deus. Então, eu vou ler bem aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que nos diz o seguinte: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Satanás, ele é um ser terrível, Ele era um anjo de luz, mas se tornou um demônio. Ele se tornou um ser repugnante, Um ser horrível. Mas ele quer tomar o lugar de Deus. Aqui fala quando ele estiver no corpo, de um homem que se chamará anticristo. Então ele vai querer tomar o lugar de Deus, o lugar de Jesus. Ele quer se sentar no trono, lá em Israel, em Jerusalém, no templo, porque é o lugar de Jesus. Ele quer este lugar. Mas ele usa os dele, para que o povo vá se chegando a ele. Então, e esses são chamados falsos profetas. Só que esses falsos profetas não são da agora, No Velho Testamento, tinham muitos falsos profetas. No tempo de Jesus também. E nos nossos dias tem demais, Muitos falsos profetas trazendo mensagens de demônios. Eles misturam a palavra de Deus, a verdade, com mentiras, Eles destupam. Eles mentem, em relação à palavra de Deus.
Por quê? Porque neles, o espírito que existe neles são espíritos de demônios. Então, eu vou ler bem aqui em 1 João, capítulo 4, os versos do 1 ao 8, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito da mentira. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, vamos ver aqui. João aqui, ele está falando algumas características dos dois tipos de profetas, de pastores, né? Então, no verso 1, João, ele nos aconselha. Qual é o conselho que ele dá? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, João aqui, o apóstolo João, ele está nos aconselhando a não acreditar em todo tipo de pastores, de profetas, de pregadores. Nós temos que provar se realmente esta pessoa é uma pessoa que vem de Deus ou não. Temos que ver a mensagem que ela está pregando. Se a palavra que ela está pregando, se realmente é a genuína palavra de Deus. Porque os falsos profetas, eles não pregam a verdade como ela é. Eles usam textos isolados para chegarem ao objetivo, para alcançar o objetivo que eles querem. Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado com estes falsos profetas. Então, João nos aconselha não acreditar em qualquer espírito, mas devemos provar os ensinamentos destes profetas, né? Se vem de Deus ou do Espírito Santo. Se vem do Espírito Santo, é porque é de Deus. Mas se vem dos demônios, é porque não é de Deus. Então, em 1 João 3,24, nos diz assim, 3,24. Eu vou ler logo o 23 e o 24. Ora, o mandamento é este,
que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, os verdadeiros profetas de Deus têm o Espírito de Deus e eles permanecem na palavra de Deus. Então, eles não se desviam da palavra de Deus, né? Então, eu vou ler bem aqui em Efésios 2, 18 e 22. E o que é que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 2, 22? O apóstolo Paulo nos diz o seguinte. Efésios 2, 22. O apóstolo Paulo nos diz, Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, do 18, 18 ao 22. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, os verdadeiros profetas de Deus, eles são de Deus, eles estão trabalhando para esta edificação, para essa construção. Que construção é essa? É a igreja. Então, eles estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Então, João nos diz, em 1 João 4:1, ele nos diz que existe 2 tipos de profetas, né? Existem os profetas verdadeiros, que são aqueles escolhidos por Deus, enviados por Deus. Então, esses profetas, os profetas verdadeiros, eles são escolhidos por Deus. E eles também são enviados por Deus. Para quê? Para eles ganharem, né, pessoas para o reino de Deus, para esta construção, né, para esse edifício. Então, os 2 tipos de profetas que falam a verdade são os verdadeiros profetas, aqueles que falam a verdade. Eles são os verdadeiros profetas, são enviados por Deus. Os que falam a mentira, eles são os falsos profetas, são enviados por Satanás. Então, Satanás, ele não fala a verdade. Satanás, ele é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade. Lá em Gênesis 3, 4 ao 5, ali ele já está enganando a mulher, misturando a verdade com a mentira. Então, ele sempre foi mentiroso, né? Então, os
os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, eles têm compromisso com a verdadeira palavra de Deus, com a palavra, com o fundamento, né, dos apóstolos, que é a palavra de Jesus que os apóstolos pregavam. Então, os verdadeiros profetas enviados por Deus, eles têm compromisso com a verdade, porque eles são da verdade. Mas os falsos profetas, eles não têm este compromisso, né? Eles não têm este compromisso com a verdade, porque eles são da mentira. O espírito que habita nele são demônios, são espíritos mentirosos, são espíritos enganadores. Então, eu vou ler bem aqui em João 8,44. Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, os falsos profetas, eles falam mentiras. E quando usam a palavra de Deus, eles deturpam, né? Eles misturam a verdade com a mentira, não é? Então, os falsos profetas, o objetivo deles não é levar pessoas a Cristo, né? Então, aqui em Mateus, no capítulo 3, os versos Mateus 3, do 7 ao 12, nos diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. Então, os falsos profetas, eles não falam a verdade. Eles não se arrependem dos pecados dele. E aqui João está dizendo que o machado, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. Então, João está falando aqui em relação àqueles falsos profetas, né? Aqueles homens que estavam pregando mentiras, aquilo que Jesus não estava ensinando, aquilo que a lei de Deus não ensinava. Então, agora nós vamos estudar algumas características dos verdadeiros e dos falsos profetas. Vamos ver primeiro as características dos verdadeiros profetas. Em 1 João 1,4. 1 João 1,4. Vamos estudar esse livro de João aqui, porque ele fala bem direitinho sobre os falsos profetas. Então, João, em 1 João 4,1, nos diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Então, nós devemos ter muito cuidado com quem está pregando a palavra. Devemos, de preferência, anotar tudo o que está sendo ensinado e conferirmos, né, na Bíblia
É por isso a necessidade de estudarmos a palavra de Deus, de conhecermos, para não sermos enganados. Jesus mesmo diz que a gente erra por falta de conhecimento. Se não tem conhecimento da palavra, é porque não está estudando a palavra. E se não está estudando a palavra, é sujeito a cair na lábia dos falsos profetas, né? Então, João 4:1, os verdadeiros profetas são enviados por Deus, né? Eles são enviados por Deus a pregarem a verdade. Então, os verdadeiros profetas, Deus é quem envia eles. E a pregação deles é a verdade, é a palavra verdadeira, sem mistura com mentiras, né? A palavra dos verdadeiros profetas é a verdadeira palavra de Deus, para pregarem que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é o nosso Senhor. Então, devemos prestar atenção na mensagem dos pregadores. Eles estão pregando esta mensagem de salvação, eles estão levando as pessoas ao arrependimento. João disse lá onde nós lemos, né? 3, arrependei-vos. Arrependei-vos. Quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Então, a mensagem que os verdadeiros profetas pregam é a mensagem de salvação em Jesus Cristo. É dizendo que Jesus é o Deus encarnado. Então, aqui o apóstolo diz: provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, são muitos, e nos nossos dias são demais, né? Tem demais. E eles pregam não a salvação em Jesus Cristo. E quando falam, a ênfase não é esta. A ênfase é a mordomia. A ênfase é a prosperidade. A ênfase é os bens materiais. A ênfase é a sua saúde. A ênfase é você morar nessa terra. Mas quando eles falam de Jesus, é só para alcançar os seus objetivos. Porque o objetivo de verdade deles é as coisas deste mundo. Então, os falsos profetas, o objetivo deles, o que eles querem, na verdade, alcançar, são as coisas deste mundo, as coisas materiais. Mas esta não é o objetivo de Jesus ter vindo à Terra. Jesus, ele nos abençoa, mas este não é o verdadeiro motivo de Jesus ter vindo à Terra. O verdadeiro motivo de Jesus ter vindo à Terra foi para salvar a humanidade das mãos do maligno, tirar das mãos do maligno. Então, aqui em João 1:14, nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, esta é a pregação que tem que ser feita, né? E ainda o verso 18 nos diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, foi Jesus quem revelou o Pai, porque quem vê Jesus vê o Pai. Então, em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, a pregação dos verdadeiros profetas é a salvação em Jesus Cristo. É o Deus encarnado, é o Deus amoroso, é o Salvador, é aquele que morreu na cruz para salvar a humanidade. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não passar por Jesus, se não tiver os seus pecados perdoados, se não tiver a sujeira dos seus pecados lavado pelo sangue de Jesus, né? Então, os verdadeiros profetas, eles pregam a verdadeira palavra de Deus. E o centro desta palavra é a salvação em Jesus Cristo. É a morte e ressurreição de Jesus, para conseguir a nossa libertação das mãos do domínio do maligno, né? E irmos à presença do Pai. Então, a pregação dos verdadeiros profetas é esta, né? Levar as pessoas à salvação em Cristo. Levar a salvação em Cristo. Levar as pessoas a serem salvas de verdade. Então, esta é a verdadeira mensagem do verdadeiro profeta, pastor que Deus envia. A segunda característica, os verdadeiros profetas obedecem a palavra de Deus e saem pregando a palavra de Jesus como ele ensinou. Então Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando vocês pregarem, vocês vão ensinando esta verdade. Então, esta é a mensagem. E os verdadeiros profetas, eles pregam a verdade como é ensinada na Bíblia. Os falsos profetas não têm este compromisso com a palavra de Deus. A terceira característica dos verdadeiros profetas de Deus, eu vou ler bem aqui eu vou ler bem aqui a segunda característica, é 1 João 4, 2, que diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, esse confessar não é basta a pessoa dizer: mas Jesus realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus veio em carne. Não é somente isso. Esse confessar é confessar com obediência. É confessar com amor a Jesus. É confessar fazendo o que Deus quer. Os demônios não fazem isso. Os demônios confessam, a gente vê vários textos na Bíblia, eles confessando que Jesus era o Filho de Deus. Mas os demônios, eles não obedecem à palavra de Deus. Então, os falsos profetas, eles até dizem isso. Mas Jesus é o Salvador. Mas Jesus morreu para nos salvar. Mas eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles não obedecem à palavra de Deus. Mas os verdadeiros profetas de Deus, os verdadeiros pastores, eles obedecem à palavra de Deus. Então devemos observar a vida dessas pessoas. Observar como elas agem. Elas estão distorcendo a palavra de Deus. Elas estão pregando uma coisa que a Bíblia não ensina. Eles estão fazendo aquilo que eles estão ensinando. Então, os verdadeiros profetas de Deus, eles obedecem a palavra de Deus e ensinam esta palavra como realmente foi pregada. Eles têm compromisso com a palavra de Deus. A terceira característica do profeta
verdadeiro do profeta de Deus, que Deus escolheu para levar a mensagem de salvação ao mundo. Vou ler aqui o versículo 3, diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Então, o versículo 4 é a terceira característica dos verdadeiros profetas de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, os verdadeiros profetas de Deus, eles têm vencido os falsos profetas, porque a verdade sempre vence. A verdade sempre vence. E os verdadeiros derrotam a mentira dos falsos, né? Então, os verdadeiros profetas de Deus têm o Espírito de Deus e em suas vidas e vence os falsos profetas. Então, os verdadeiros profetas, eles têm o Espírito de Deus. Ele diz aqui: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós. Então, quem está em nós é o Espírito Santo. E Satanás não tem poder nenhum contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, né? O diabo não tem autoridade nenhuma. E aqui o apóstolo está dizendo que o Espírito está em nós, que está em vós, do que aquele que está no mundo. Então, o espírito do maligno, Satanás, está no mundo, mas o Espírito de Deus está em nós, está no salvo, está nos verdadeiros profetas. E por isso, nós e também os verdadeiros profetas vencem os falsos profetas. Então, a quarta característica dos verdadeiros profetas, os verdadeiros profetas, aqui em 1 João 4, 5 e 6, ele diz assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, os falsos profetas, os verdadeiros profetas, eles falam a verdade, não é? A palavra de Deus. E quem é de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Quem é de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Aqui em João 3:21, vou ler bem aqui, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21, João nos diz o seguinte. João 3:21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, os verdadeiros profetas, eles falam a palavra de Deus, a verdade. E aqueles que são de Deus, aqueles que Deus escolheu para servi-lo, porque eles já conhecem todos os que vão receber Jesus, estas pessoas, ao ouvirem a verdade, elas ouvem o verdadeiro profeta, elas ouvem a palavra de Deus e vêm para Jesus, né? E recebem Jesus.
eles não ouvem a palavra do falso profeta. Eles não acreditam nessas mentiras, né? Então, é necessário que conheçamos, né, a verdade, a palavra de Deus. Mas para isso, precisamos estudá-la, né? Agora vamos ver as características dos falsos profetas. Lá em 1 João, nós já vimos, né? Os falsos profetas são enviados por Satanás. Então, os falsos profetas, eles têm o espírito do mundo, eles têm os espíritos de demônio. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, os falsos profetas, eles têm andado, né, por todo o mundo e têm esta falsa mensagem de Deus. Agora aí tem uma nação, né, que estão mudando a Bíblia, estão reescrevendo a Bíblia. Aqui mesmo no Brasil, né, tinha um pastor que queria reescrever alguns textos da Bíblia. Estes são os falsos profetas. Eles não só querem pregar mentiras, mas querem reescrever a Bíblia. E estão fazendo isso, né? Então devemos ter muito cuidado. Então os falsos profetas são enviados por Satanás com um objetivo. O objetivo deles é bem claro. É confundir o povo de Deus e o enganar, se for possível. Mas não é possível. Então vamos ver Mateus 24, foi que Jesus falou em relação a isso, né? Foi o próprio Jesus quem nos falou. Então Jesus, ele nos disse o seguinte, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, esses falsos profetas, eles estão fazendo muitos sinais, milagres, né? Prodígios, muitas coisas, né? Curas, prometendo a pessoa de ter muitos bens, e muitos estão caindo na lábia desses falsos profetas. Mas como nós vimos que os que são do Senhor, eles ouvem a verdade, a palavra da verdade. Eles vão ouvir e dar ouvido à verdade. Mas esses que não querem ouvir a verdade, então eles ouvem os falsos profetas. A segunda característica do falso profeta, no versículo 2. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, a segunda característica do falso profeta, ele não confessa Jesus como o seu único e suficiente Salvador para lhe obedecer. Ele não obedece. Ele pode até confessar que Jesus é seu Senhor, mas ele não obedece. Ele não se submete a Deus. Então, o falso profeta, eles só pensam nas coisas deste mundo. Então, um falso profeta é fácil da gente reconhecer. Além dele misturar a palavra de Deus com mentiras, assim como Satanás fez lá no Éden com Eva, é a mesma coisa, ele faz em nossos dias, eles não obedecem. É porque o que tem neles são demônios, e os demônios até confessam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, mas eles não obedecem.
eles não obedecem. Falso profeta não obedece a palavra de Deus, porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Então, o objetivo deles é só este mundo. É aquilo que Satanás oferece. Foi o mesmo que Satanás ofereceu para Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 4. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Satanás, ele oferece as coisas deste mundo. Então, os falsos profetas, o espírito dele é do mundo. E Satanás oferece as coisas do mundo. Satanás ofereceu a ciência lá para Eva, né? Tu será igual a Deus, olha, tu vai saber o que é bom, o que é ruim, e etc, etc. E vão enganando as pessoas. Então, Satanás, o que ele quer, usando estas pessoas, é a adoração. Ele queria que Jesus o adorasse. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, o objetivo de Satanás é receber esta adoração. E os falsos profetas vão enganando as pessoas para que ele, Satanás, receba esta adoração. E nós sabemos que quando Satanás estiver reinando através do anticristo, ele vai obrigar as pessoas a adorá-lo. Quem não adorar, quem não receber a marca, vai morrer. Então, muitos, para não morrerem, vão se submeter àquela marca e vão adorar o anticristo e vão para o inferno, né? Então, os falsos profetas não confessam Jesus com um espírito de temor, de obediência, de adoração, pois o espírito que tem neles é espírito de demônio. E os demônios, eles não obedecem a Jesus, eles não temem a Jesus, eles não adoram a Jesus. Os demônios, eles são desobedientes. Então, eles confessam Jesus como sendo o Messias, mas não para obedecer e levar as pessoas à salvação. Então, os falsos profetas não estão nem aí para ninguém ser salvo. O objetivo deles mesmo é ganharem dinheiro. O que eles querem mesmo é posição social. O que eles querem mesmo é controlar o rebanho de Deus. O que eles querem mesmo é ser famoso, entendeu? Então, eles não estão nem aí para ninguém. Eles não querem que ninguém seja salvo. Satanás, ele não quer salvação de ninguém. Então, ele veio para enganar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele usa essas pessoas, né? Essas pessoas que não querem ouvir a verdade. Então, ele engana essas pessoas. Vou ler bem aqui em João 15, do 22 ao 24, nos diz assim. 22 e 24. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Então, aqui, Jesus está falando dos fariseus, né? Dos falsos profetas, daquelas pessoas que ouviam os seus ensinamentos. Então, eles não tinham mais desculpa, porque Jesus já veio. O profeta que Deus prometeu, o Messias estava ali.
Eles não tinham mais desculpa de não aceitar a salvação, de não aceitar a verdade, porque a verdade estava ali. E os falsos profetas, eles não reconhecem Jesus como o seu Salvador, como aquele que ele deve obedecer, como aquele que ele ama, como aquele que ele tem temor, aquele que realmente deve ser louvado e adorado. Só os profetas só pensam nas coisas deste mundo. Então, eu vou ler aqui Mateus 27, que nos diz o seguinte. Mateus 27, ele nos diz o seguinte, 17 e 20, diz assim, 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então, Jesus aqui estava sendo julgado. E ele, Pilatos, perguntou ao povo: quem é que vocês querem que eu solte? É Barrabás ou é Jesus chamado Cristo? Mas aqui os sacerdotes, eles tinham inveja de Jesus. E o que foi que eles fizeram? Então, e estando ele no tribunal, vou saltar o 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então, os sacerdotes, os principais sacerdotes e os anciões. Então, os religiosos, os profetas, os sacerdotes, que eram como se fosse o pastor hoje, Então, aqueles homens não tinham compromisso com a verdade. Eles não estavam preocupados com a verdade. O que eles queriam mesmo eram as coisas deste mundo. Então, os falsos profetas, o objetivo deles é obter as coisas materiais. Quanto mais eles querem, mais eles têm, mais eles querem. E ficam explorando o rebanho deles, Ficam explorando com mentiras. Trago as coisas que vocês vão receber em dobro. Venha, traga. E assim as pessoas vão sendo enganadas. A terceira característica dos falsos profetas, os falsos, aqui 1 João 4,4, que ele nos diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, os falsos profetas, eles têm o espírito do anticristo, O espírito que tem neles é o espírito do anticristo. E o anticristo não respeita nada de Deus. Então, os profetas, os falsos profetas, eles não respeitam. O objetivo deles são as coisas materiais. São as coisas deste mundo. Eles só pensam nele mesmo. Eles exploram as pessoas. Eles não se preocupam com salvação de ninguém. Eles não querem que ninguém vá para o céu. Eles querem somente sugar das pessoas, A quinta característica de um falso profeta 5 e 6, Vou ler aqui mais uma vez. Vou ler o versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, os falsos profetas, eles procedem, eles vêm do mundo. E eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles não estão preocupados com a verdade. Eles não estão preocupados em falar a verdade.
da palavra de Deus, porque eles não têm compromisso com a verdade. O compromisso deles é com eles mesmos. O compromisso deles são com as coisas materiais. O compromisso deles é de agradar o próprio Satanás. Então, os falsos profetas, eles não se preocupam com ninguém, né? Eles fazem explorar estas pessoas. Aqui em João 8, 43 e 45, nos diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Que é Jesus falando. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás, ele usa essas pessoas, né, esses falsos profetas, enganando eles também, não é? Com mentiras, para que eles conduzam muitas pessoas ao inferno, não é? Para que essas pessoas tenham também o desejo de ter mais coisas, né, das coisas materiais, de ter saúde, de ter dinheiro, de ter casa boa, de ter isso, de ter aquilo, e perdem o mais importante, que é a sua salvação, que é a vida eterna com Deus. E muitas pessoas estão sendo enganadas por estes falsos profetas. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado, minhas irmãs, cuidado com esse tipo de ensinamento. Então, aqui são só algumas características dos falsos profetas. Seja bem-vindo, Silva Luiz. Então, que o Senhor lhe abençoe e que você também tenha Jesus na sua vida. Então, que o Senhor nos abençoe, não é? Que possamos analisar essas características dos falsos profetas e dos verdadeiros e estudarmos a palavra de Deus. Então, e você que ainda não tem Jesus, que ouviu esse estudo e entendeu, quiser aceitar Jesus agora, ore comigo. E você, meu irmão, preste atenção para não cair na lábia destes falsos profetas, porque eles têm o espírito de demônios dentro deles, de engano, né? De ganância, então nem aí para ninguém. Então, se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi essa mensagem e eu quero lhe aceitar como Salvador da minha vida, porque o Senhor é o profeta dos profetas. O Senhor é aquele que veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E eu quero esta salvação. Eu quero essa libertação das mãos de Satanás. Eu quero a libertação do fogo eterno. Eu não quero este lugar para mim. Por isso eu quero que o Senhor me perdoe. Estou arrependido dos meus pecados. E eu quero fazer a sua vontade. Me perdoe, me receba no seu reino, como o Senhor recebeu aquele ladrão que se arrependeu. Assim eu estou aqui arrependido. Obrigado por ter dado a sua vida por mim. Obrigado por tudo. Amém. Então, se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. E você, meu irmão, tenha cuidado. E mande, né, esta live, este vídeo, para os seus amigos, para os seus irmãos, quem você conhece, para que possamos também nos conhecermos, né, as características dos verdadeiros e dos falsos profetas. Então, vá lá no meu YouTube também, se inscreva lá, você que não é inscrito, e dê o seu bonzinho, né, e mande esses vídeos para frente. Até ao próximo estudo, sábado, né?